Surfar na onda do crescimento econômico e virar seu próprio patrão. Uma escolha que vem sendo feita por muitos brasileiros. Os negócios que exigem baixo investimento inicial, como as microfranquias, explodiram nos últimos 2 anos. O setor já fatura quase 4 bilhões de reais. Se você tiver 5 mil reais, já dá para começar um empreendimento. No programa de hoje, você vai saber quais setores exigem baixo investimento inicial e tirar todas as dúvidas para dar o pontapé e abrir o próprio negócio. Olá, bem-vindos ao N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí no Japão pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. E olha, um bom caminho para dar adeus ao chefe é abrir uma microfranquia. O setor cresceu cerca de 20% no ano passado e é uma ótima opção para quem quer ter retorno financeiro sem gastar muito no começo. Sérgio trabalha com jardinagem há quase 3 anos. Ele conta que sempre gostou de agricultura e decidiu pesquisar como colocar a vocação em prática. Por causa do baixo investimento, resolveu abrir uma microfranquia. Falei para eles que eu não tinha experiência no trabalho, mas eles forneciam um treinamento, um suporte técnico, administrativo, financeiro. Eles forneciam todo o suporte para a pessoa, mesmo sem experiência no assunto, poder trabalhar. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, o setor registrou no ano passado crescimento de 15%, atingindo faturamento de quase 4 bilhões de reais. Para este ano, a expectativa é ainda maior, um crescimento de 20%. O último levantamento feito pela ABF revela que em 10 anos o número de redes no país passou de 600 para mais de 2.000. Hoje são mais de 93 mil empresas que empregam quase 838 mil pessoas. E as microfranquias vêm chamando a atenção de muita gente, principalmente pelo baixo investimento. Mas, segundo o especialista, é bom ficar atento na hora da escolha. Saber se o nome é conhecido, se ela tem credibilidade e que tipo de suporte ela vai dar para a empresa. Além de, se possível, até se preparar para poder saber quais são as exigências que o mercado tem, né, no gerenciamento do negócio. Júlio também decidiu apostar nesse tipo de investimento. Há 6 meses escolheu uma empresa de reparos e reformas. Tinha apenas 3 funcionários, hoje já tem 10. E a expectativa é aumentar ainda mais os lucros. Nosso faturamento vem crescendo mês a mês. O retorno financeiro mesmo, acredito que envolve ao redor de 10 meses a 12 meses começa a ter já o retorno financeiro. Pois é, para falar sobre como montar então uma microfranquia com baixo investimento, eu converso agora com Ramon Ascencio, presidente da Eurodata, e com Paulo Melchor, consultor do Sebrae de São Paulo. Também está com a gente o repórter de economia do Portal R7, Gleison Pereira. Obrigada pela presença, boa tarde para vocês. Boa tarde. Interessante isso que ele falou, né? 10 meses a 1 ano para ter um retorno, né? E mesmo com um investimento baixo. Essa explosão das microfranquias, principalmente em setores da classe C, da classe B, refletem esse bom momento econômico que o Brasil vem passando. Você acha que isso vai continuar, Paulo? É tendência isso? O empreendedorismo tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, não é? Principalmente pelas possibilidades de você conseguir ótimos negócios, fazer ótimos negócios. A economia tem ajudado bastante, mas é muito importante verificar direitinho se aquilo que eu estou adquirindo, aquela franquia, realmente tem alguma coisa a me dar de retorno. Né? Porque o que eu estou adquirindo ali é uma marca. Então tem que ser uma marca conhecida e que eu possa utilizar essa marca e também os serviços de capacitação, etc., que realmente me ajude a entrar no mercado com um bom rendimento. Quer dizer, não é porque eu estou comprando uma microfranquia, uma marca já estabelecida, que é garantia de sucesso, né, Ramon? Existem outras coisas por trás disso, né? Com certeza. A gente percebe hoje muitos candidatos de franquias que quando eles vêm comprar uma franquia, eles acham que vão sossegar com a franquia. Nossa, investir numa franquia, estou tranquilo, vou dar certo e vai ser sucesso. Mas isso não é uma verdade. Quer dizer, precisa de muito trabalho por parte do franqueado e precisa escolher a rede certa. Né? A rede certa faz muita diferença no sucesso. Quer dizer, não é achar que eu vou investir os 5 mil iniciais lá e vou trabalhar 2 horas por dia e estou com a vida ganha, estou com lucro, né? Existe um trabalho, não é querer ser o seu próprio patrão e não trabalhar mais, né? Com certeza não. A gente vê isso também, assim,
na cabeça das pessoas, se o rendimento médio do brasileiro é R$ 1.500 mensais, por que ele vai abrir um negócio para ganhar menos do que isso? Quer dizer, ele precisa, às vezes, avaliar qual a sua vocação, se realmente vai ser bom, e entender que, ao abrir um negócio, ele vai trabalhar, deve, pelo menos, trabalhar muito mais do que se estivesse trabalhando em uma empresa. Claro. Afinal de contas, né, uma empresa paga salário, 13º, fundo de garantia, férias, há garantias ainda do trabalho, e como patrão ele não tem essas garantias. Claro. Quer dizer, resolvi iniciar o meu negócio, avaliei tudo isso e acho que vai dar certo, vou trabalhar duro. Como que eu faço para iniciar? Se eu quiser, tenho dinheiro comigo, não preciso nem de crédito, tenho o dinheiro no banco. Como eu faço para me tornar um franqueado ou para escolher ou para encontrar o meu lugar? Bom, primeira coisa, ele tem que procurar alguma atividade que ele tenha aptidão para exercer, que ele conheça, saiba fazer. Então, imagina o caso do jardineiro do vídeo, né? Ele tem esse conhecimento, ele sabe realizar o trabalho, porque a gente está falando de microfranquia, e microfranquia impossibilita que ele inicie já com empregados. Né? Isso Então, impossibilita, já microfranquia. impossibilita, porque é um investimento baixo, Certo. provavelmente um retorno curto prazo muito pequeno, e ele não terá condições de remunerar um empregado ou dois. Pelo menos no começo. Pelo menos com isso. Então, ele tem que conhecer muito bem a atividade na qual ele se propõe. A partir daí, escolher uma boa franquia, né? E como é que ele faz essa escolha? Verificando no mercado, fazendo consultas a outros franqueados que atuam nessa área, ver o grau de satisfação dessas pessoas. Às vezes demora um tempo para você entender qual que é o seu lugar, né, Gleice? A pessoa às vezes estuda, procura mais informações ou visita muitas feiras de negócios, né? Isso tudo está dentro do script aí para se tornar o seu próprio patrão. Tem muitas variáveis, como o ponto, a localização do negócio, aquelas pessoas que estão à volta do negócio, se elas realmente são consumidores potenciais daquele nicho de atuação, né? O que as pessoas de casa devem entender é que a franquia é um modelo de negócios prontos e ela tem regras a ser cumprida. Então a pessoa fica muito ansiosa para ser seu próprio patrão, mas aí ela vai ter que seguir as regras dessa franquia, desse modelo de negócio, desses fornecedores que entregam os produtos com a qual ela vai trabalhar. Agora eu queria saber do Paulo, é justamente isso. Há também modelos de negócio que eles fogem dessas regras, ele não precisa ficar refém das regras da franquia. Há microfranquias que ele dispensa dessas regras, né? O cara realmente pode ser dono do seu próprio negócio, como aquelas maquinarias que ele compra e monta a sua própria empresa, não é mesmo, Paulo? Veja, Gleice, a partir de 94 foi regulamentada a questão da franquia no Brasil pela Lei 8.944. Essa legislação, ela estabeleceu algumas regras. Quer dizer, a franquia não é somente a cessão do uso de marca, ela é mais do que isso. Porque se fosse só a cessão de uso de marca, eu faria um contrato simples de cessão de uso de marca. Ela contempla também, então, o know-how, a transferência de know-how, uma capacitação das pessoas, né, das pessoas que trabalham ali, quer dizer, uma série de outras coisas, até uma capacitação da administração, do negócio, etc. Quer dizer, essa pluralidade dentro do mesmo contrato. Para seguir um padrão mesmo daquela marca, correto? Correto. A lei ela é bastante livre, quer dizer, ela deixa as partes negociarem à vontade. Porém, geralmente, na grande maioria das vezes, né, são contratos bastante hostis, assim, para quem quer comprar uma franquia. Sim. Porque também o franqueador tem que proteger a marca, porque tem um sistema que outros dependem desse sistema. Então, qualquer problema que aconteça num franqueado contamina todo o sistema de franquia. É como se ele ficasse meio amarrado naquelas regras que a franquia exige, o franqueador, né, exige, que pode ser positivo se ele quiser entrar nesse esquema e achar que dá para administrar tudo isso, mas ele também tem esse contra de justamente ter que usar os fornecedores que a franquia trabalha, indica, enfim. Então, isso também é algo que deve ser avaliado, né? Na hora de você tentar abrir um negócio. Eu tenho como saber, Ramon, qual é o nível de risco que eu quero correr com o empreendimento? Eu tenho como medir isso? Estou preparada para abrir um negócio? Olha, medir o nível de risco é muito difícil, porque quem decide empreender, quem decide investir, sempre acha que está bem, que está preparado
que apenas a sua motivação será o fator determinante para o sucesso. Mas na prática, isso se demonstra não ser verdadeiro. Precisa de muito trabalho e de muito conhecimento, preparação, treinamento. Qual é o ponto fundamental do conhecimento? O que é o primeiro lugar que uma pessoa que quer empreender tem que saber fazer no negócio? Então, aí há ramos de atividade distintos um do outro. Tem ramos que necessitam que a pessoa tenha mais habilidade comercial, administrativa. Tem outros que precisam que a pessoa tenha apenas a sua habilidade manual para desenvolver coisas. Então, eu acho que a pessoa precisa entender, em primeiro lugar, quais são as suas habilidades, o que ela gosta, o que ela sabe fazer e o que ela tem a capacidade de aprender. Eu tenho aqui uma informação de que as áreas de atuação das franquias mais baratas, essas que começam com R$5.000 até uns R$10.000, por aí, é a área de manutenção rápida de imóveis, que a gente mostrou na primeira reportagem, o jardineiro, o rapaz, né, que fazia uma manutenção interna, manutenção de computadores, jardinagem, beleza feminina, né? Isso tudo, a questão dos salões, né? Então, essas são atividades que o profissional, ele já tem aquela formação, já tem aquele conhecimento e vai atrás de uma franquia. Em quanto tempo, se eu for um profissional dedicado daquela área, não inventar, por exemplo, abrir um restaurante, eu não sei fritar um ovo, entendeu? Não é nesse caso, já sei trabalhar naquela área. Em quanto tempo eu tenho um retorno de uma micro franquia, Paulo, mais ou menos? Veja, é difícil analisar, porque é caso a caso, né? Geralmente, os contratos, isso não está previsto da lei, geralmente o prazo da franquia é de 5 anos. Então, ele tem que saber, ele tem que alugar um imóvel por esse período, quer dizer, ele tem que estar todo adequado a esse período. Então, é necessário fazer um plano de negócio, obviamente, ainda que seja uma franquia, sabendo que ele vai pagar uma taxa de franquia, porque ele está comprando, ele vai clonar uma empresa que deu certo, ele está clonando para ele, né? A taxa mensal? Não, essa é a taxa de franquia, só para poder comprar aquela franquia e poder assinar o contrato. Perfeito. E depois tem uma taxa mensal que chama royalties. E mais uma taxa também de propaganda, que é muito importante, para que a franqueadora faça a publicidade da rede de franquia. Não, e aí, faça chuva ou faça sol, você paga o royalty mensal para a franquia. Se deu lucro ou não deu, você paga. Geralmente, os royalties, eles recaem sobre um percentual do faturamento. Percentual do lucro do mês ali. Então, tudo isso ele tem, por exemplo, são atividades que nós vimos aqui, que estão no Simples, né? Suponhamos uma prestação de serviço de 6% no Simples, na primeira faixa que ele paga de tributos federais, né? E ICMS também, 6%. Então, depende, ele tem que analisar essa taxa, esse royalties. Né? Para ver também quanto a porcentagem que ele vai pagar sobre o faturamento. Às vezes pode inviabilizar o negócio. Perfeito. Né? Porque ele arruma um sócio pagando um valor bem acima. Olha, isso aí. Olha, elas estão arrebentando nos negócios. Quando a franquia é comandada por mulheres, o faturamento chega a ser 34% maior do que quando é administrada por homens. A dedicação é apenas um dos motivos desse sucesso. Há 7 anos, a empresária deixou a profissão de professora e começou a investir em alimentos. Ela abriu uma franquia de empadas. Hoje, já são 5 lojas. Queria crescer, sempre tive uma vontade e tenho uma vontade de estar sempre crescendo, melhorando, aprimorando, aprendendo. Mas você não imaginava que seria tão rápido? Não. A Adriana entrou para um time que vem ganhando força nos últimos anos. Mulheres que investem em franquias. Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em franquias revelou que dos mais de 136 mil franqueados em todo o Brasil, mais de 65 mil são mulheres. Saúde e beleza, acessórios pessoais, lanches rápidos e vestuário são os setores preferidos delas. O levantamento também aponta que as mulheres são mais focadas, motivadas e decididas. O resultado dessa dedicação é que as franqueadas faturam 34% a mais do que os homens. O lucro delas também é maior, cerca de 26%. A franquia também é o primeiro passo para quem quer deixar de ser empregado e passar a ser empresário. Com mais de 2.200 marcas disponíveis no Brasil, há franquias de todos os preços, desde 20 mil até 10 milhões de reais. A Adriana comprou uma franquia de fondue de chocolate há menos de um ano. E ela não abre mão de ficar na loja cuidando de tudo. Não fico só na administração, né? Eu ponho a mão na massa também, preparo fondue, corto chocolate, atendo os clientes, tudo isso faz parte, acho que é importante.
É justamente o que o Ramon colocou pra gente aqui. Não é abrir uma franquia e né, ficar sentado esperando o dinheiro aparecer. Tem trabalho. As mulheres, vocês observam isso? As mulheres têm mais chance ou mais estrutura emocional? Enfim, alguma característica que possa dizer que elas têm uma virtude maior para os negócios, ou isso não tem nada a ver com gênero? Olha, nós acreditamos que sim, né? Mesmo porque quando a gente fala em abrir empresa, a gente geralmente associa, né, a abertura de uma empresa à criação de uma pessoa. Só que é uma pessoa, gerar uma pessoa. Só que é uma pessoa jurídica. Perfeito. Então, com esse instinto de paternidade que as mulheres têm, os cuidados, né, de preservar, de cuidar, realmente isso faz diferença. Quer dizer, o cuidado para recolher os tributos, acompanhar a organização da empresa, né? Esses cuidados são fundamentais. E tinha uma informação interessante nessa reportagem que mostrou lá um quiosque, né? Ela comprou lá uma franquia de fondue de chocolate, né? Essa questão das lojinhas pequenas, né, bem localizadas, às vezes num ponto de muito movimento, mas é um espaço pequenininho. Isso também é uma boa alternativa para quem quer abrir, no caso, em vez de ser a cabeleireira ou aquele rapaz que faz a manutenção em domicílio, quer abrir um negócio. Essa questão da lojinha pequena é uma boa alternativa? É uma ótima alternativa. Eu costumo dizer que não existe negócio ruim. Eu acho que existe negócio mal trabalhado. Eu acho que esses pequenos quiosques e pequenas lojas são ótimos quando você os instala no local certo, com o produto certo, para o público que frequenta aquela localidade. E tem que entender, mas volto a frisar, sempre de tomar o cuidado, né? As pessoas, elas querem abrir o seu negócio e muitas vezes sonham mais alto do que o seu capital permite. A gente iniciou aqui a nossa conversa falando de investimentos de R$5.000. Mas com R$5.000 a pessoa realmente vai ter muita dificuldade de montar um quiosque, um local e tudo mais. A pessoa já imagina um quiosque na praça de um shopping center, o maior e mais movimentado. Bambambam da cidade. Bambambam. Poxa, aquele shopping center vai cobrar só de locação do espaço muito mais do que R$5.000 mensais. Perfeito. Então, um pouco de cuidado para o seu sonho se adequar à sua realidade. Caber no bolso, né? O sonho caber no bolso. Claro. Fala, Esse Gleison. perfil menor de gente que não quer chegar no melhor ponto do shopping, você vê esse comportamento mais com as mulheres mesmo. São elas que acabam abraçando aquelas franquias, aquelas máquinas que fazem trufas, aquelas máquinas que fazem mini pizzas, elas colocam num ponto popular e acabam recebendo muito dinheiro. E eu gostaria de frisar também que as pessoas não fiquem tão assustadas com as taxas dos royalties, porque tem como fugir dessas taxas você comprando só o equipamento e trabalhando sob suas próprias regras, no ponto que você decidir melhor. E neste perfil se encaixam melhor as mulheres, porque é ela que pega esses negócios mais pontuais, né, Paulo? Exatamente. Então, ela precisa analisar realmente se vale a pena. Geralmente, a franquia é um bom negócio. Então, o índice de mortalidade, eu não tenho os números aqui, mas o índice de mortalidade de franquias são bem menores, porque existe um acompanhamento do franqueador, toda uma capacitação do franqueador em cima daquele negócio. Uma coisa que se autossustenta por conta da marca, de um Exato. trabalho aí, de um empresário que é dono daquilo e coordena as redes todas, é isso? Isso mesmo. Só que é lógico, ele também tem algumas restrições. Se ele quiser depois vender outro produto, ele não pode sem autorização prévia do franqueador, para não quebrar a franquia. Então, ele tem que avaliar se realmente é o caso de adquirir uma franquia ou se é o caso de trabalhar uma marca própria, não é? Como você disse. Então, tem até fábrica de picolé, Fabiana. Fábrica de picolé que as pessoas podem fazer até 100, 200 picolés por dia. E aí funciona só no verão. Ela tem a mini pizza que funciona no inverno, ela tem a trufa que funciona o ano inteiro e tem o picolé do verão. Então ela ganha dinheiro com essas coisas pontuais. Quer dizer, é o perfil feminino nos negócios. E existem vários tipos de negócio que podem ser aí abertos ou empreender em vários lugares diferentes. Não é só um modelo fixo, tem que ser aquilo. Quer dizer, você também precisa olhar um pouquinho, diversificar qual é o seu conhecimento, onde você se dá melhor e poder ver, avaliar e analisar o que é mais legal para você, o que cabe no seu bolso, o que você vai ter capacidade de fazer e tempo de fazer. E agora eu vou te mostrar mais um exemplo de como esse bom momento econômico levou muitos brasileiros da classe C a investir no próprio negócio.
De funcionária de escola a dona de um negócio que fatura mais de R$250 mil por ano. Em 2008, Natália investiu 15 mil numa franquia de reforço escolar. Hoje tem 4 unidades e comanda 35 professores. Quando você abre um negócio, é interessante você ter um respaldo de um nome, de uma marca, né? Você não ser mais, no meu caso, mais uma professora particular. As microfranquias têm atraído uma fatia cada vez maior da classe C. E os negócios têm se tornado bastante diversificados. Quem diria, por exemplo, que serviços como de encanador ou de eletricista poderiam, um dia, se tornar uma franquia de boa rentabilidade. Décio apostou nesse tipo de serviço e em menos de um ano já fatura R$15 mil por mês. A vida da gente é um eterno risco. Se a gente não se arriscar, não vamos saber se ia dar certo ou não. Foi o que nós fazemos. Vamos tentar? Vamos, então, graças a Deus deu certo. Segundo este economista, as franquias são um bom negócio, mas não para todos. A primeira coisa é saber o seguinte, se o perfil dele se adapta exatamente a uma pessoa que vai assumir os riscos da atividade empreendedora. Muito bacana. Vamos agora conversar com o Gleison Pereira, que é o nosso repórter de economia do Portal R7. Tem alguns destaques aí do que tem lá na página de economia, r7.com/economia. Qual que é o destaque? Fabiana, geralmente quando a gente fala economia, as pessoas têm um medo, né? Acham complicado falar sobre indústria, juros, etc. Coisas que interferem diretamente no bolso dela. Mas a economia tem coisas curiosas também, coisas que você também pode se divertir. Você sabia que o Silvio Santos ganhou R$18 milhões com um brinquedo? Esse faturamento está na capa do R7 da edição de hoje. Clica lá, r7.com/economia, que você vai ver como que o Silvio Santos ganhou R$18 milhões com um só brinquedo. A gente fez também a fortuna da Hebe, patrimônio da Hebe, então também dá para se divertir no R7 Economia e também conseguir um emprego. Entra lá, R7 Emprego, gente, que você pode sair com o seu trabalho ainda hoje de lá. Como que eu faço se eu não tenho crédito, não tenho dinheiro? Como que eu consigo crédito para empreender? A pessoa está com aquela vontade de trabalhar, mas não tem uns 5 mil ou 10 mil reais agora para poder começar o seu negócio. Ela pode procurar aí os grandes bancos aí, estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que tem aí taxas de juros a partir de 0,5% ao mês ou a partir de 5% ao ano. O R7 Economia fez uma simulação, se o trabalhador pegar 10 mil reais na Caixa Econômica, que tem a taxa mais em conta, ela vai dividir esse valor em 48 meses e vai dar uma prestação de R$154. E aí também é uma opção para aposentado, para poder pegar o crédito consignado, aí, né? Pode ir lá que estiver com as condições necessárias para pegar o empréstimo, você sai de lá com o dinheiro na conta. Sai jogo de lá, né? Agora sim, para quem quer começar e não sabe por onde, agora aqui em São Paulo vai ter a Feira do Empreendedor do dia 25 a 28 de outubro no Expo Center Norte. Paulo, o que a pessoa que for visitar vai encontrar nessa feira? Bom, para quem quer empreender, é imperdível essa oportunidade, né? Teremos lá vários consultores de diversas áreas, de jurídico, marketing, finanças, e um modelo de uma loja também para ser conhecida, como é que deve ser montada, etc. Quer dizer, tem várias situações interessantes, franqueadores, pessoas interessadas em adquirir franquias, quer dizer, uma situação muito propícia para quem quer iniciar um negócio. E essa orientação do Sebrae também, que é muito importante, de 25 a 28 de outubro, no Expo Center Norte, e é grátis, tem que fazer a inscrição pelo site. Para quem quer se aperfeiçoar, trabalhar a questão de gestão financeira, gestão de pessoas, administração, os cursos são os mais indicados, né? Sim, são cursos fundamentais para a pessoa aprender, pelo menos já no início em teoria, para depois colocar em prática o seu conhecimento. E são várias áreas, né? Não é só áreas. de gestão, tem um monte de áreas diferentes que a Eurodata oferece. Todas as áreas, com exceção da área de saúde, nós atuamos em todas as áreas que podem ajudar a pessoa a adquirir conhecimento. Uma última dúvida que eu tenho, que é muito importante sobre a questão das franquias, é o franqueador, aquele que vai vender a franquia, ele pode orientar quem está comprando qual o melhor ponto, isso vai aqui melhor, ali não é tão bom, isso rola também? Tem uma orientação? Rola. Então, geralmente, o interessado, né, ele busca um bairro que seja propício para ele trabalhar, ele escolhe um imóvel, mas geralmente tem que submeter a apreciação do franqueador à escolha daquele imóvel, que geralmente vai receber uma roupagem nova de padrão daquela empresa, etc. Quer dizer, muito positivo também, porque pode ajudar também a alavancar o negócio, aquela área legal, o franqueador já sabe,
E vamos que vamos. O Blog de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela participação no nosso programa. Agradeço muito. Quem quiser rever, r7.com/Record News. Obrigada pela companhia. Eu vejo você amanhã às 2 horas. Tchau.